mancha, você tem que pedir perdão para o Senhor. Sabe o que é mancha na cama? Você tem um pacto de fidelidade. Até que a morte te separe, você tem um pacto de fidelidade. A mulher não precisa estar junto, o marido não precisa estar junto. Você tem um pacto de fidelidade. Respeite. Se tua cama estiver manchada, Deus não está nela. É por isso que tem problema. Aonde está acontecendo? Estou com maldição no meu casamento. Sabe por que tem maldição no casamento? Porque você não respeitou, e as pessoas às vezes não confessam. Pecado confessado é pecado o quê? Pecado não confessado. Davi fala, parece que os meus ossos estavam apodrecendo dentro de mim. Sabe o que é pecado não confessado? A pessoa sabe que está errada. A pessoa praticou coisas erradas antes do casamento, nunca confessou. Eu não quero saber da tua vida não. Mas nunca confessou. Sabe o que vai acontecer nesse casamento? Aquela parte que você pulou a etapa dentro do teu casamento é que menos vai ter valor depois. Nossa, ninguém sente nada, não tem vontade de fazer mais nada. Sabe por quê? Porque Satanás pegou a legalidade. Ele falou assim, você fez coisa errada. Eu sei. Ele vai lá e pega. Ele fala, agora eu vou te afundar nessa área. Porque ele vai ficar te perturbando tua vida toda, falando, você errou, você fez coisa errada. É por causa disso que muitas pessoas, a cama dele está manchada, o leite dele está manchado. Ele olha para outra pessoa, se sente uma coisa linda, mas olha para dentro de casa, sente uma coisa ruim. Satanás vai ter que sair da tua casa, que eu estou denunciando o pecado hoje, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Como surgem as maldições? Sabe o que é a maldição? É a quebra de comunhão para com Deus. O que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim? Quebraram a comunhão. Deus falava com eles na variação do dia. Deus, ele tem comunhão com você. Você está na igreja, você está fervoroso. Por isso que eu falo, cuidado, crente que fica longe da igreja. Do lado de fora você é vítima. Você é presa à face do cão. Eu falo sem medo de errar. É presa, do lado de fora tu é presa. Cuidado, se deve você ficar dormindo na igreja, põe tua cama e fala, eu vou dormir aqui dentro. Porque do lado de fora a Bíblia fala que ele anda como? Fala assim, leão, rugindo. E ele está buscando quem? Qualquer pessoa que estiver dando moleza. Tem um ditado aí fora no mundo que fala que mente vazia é oficina de quem? Então você começa a pensar, né? Mente vazia. Ai, nada para fazer na terra, nada para ver, nada para acontecer. Aí o camarada pega o carro e vai dar uma volta. Naquela volta já está lá Satanás esperando ele. É na volta, é o WhatsApp. Vou dar uma sapeada no zap. Aí lá no WhatsApp Satanás cata ele. Satanás cata no Facebook. Satanás, ele é estrategista de guerra. Só você que não sabe. Sabe qual que é a pressa que ele tem para pegar você? Nenhuma. Para cada um ele só tem um projeto. João 10:10. Roubar, matar, destruir. Sabe qual o tempo que ele tem para fazer isso? A tua vida toda. Fala assim, esse aqui, eu já sei qual é o ponto fraco dele. Porque a tua boca às vezes é maior do que essa igreja. Fala demais. Já viu aquelas pessoas que falavam que nem Jó? Ah, eu tenho o maior medo do Jó falando. Dos meus filhos aconteceu alguma coisa com eles. Logo no capítulo 1 de Jó, você vê ele confessando o medo dele. E ele chega e fala assim, Senhor, hoje eu não sei onde meus filhos estão, não sei o que eles fizeram, mas eu estou trazendo uma oferta e fazendo um sacrifício, perdoa eles. Tem um momento que acontece alguma coisa com meus filhos. Satanás, na hora que Deus deu a liberação, qual foi a primeira coisa que ele fez? Acabou com os filhos de Jó. Detonou, ele veio rasgando. Então aquela pessoa que é bocuda, que fica o tempo todo entregando, porque Satanás, ele não é onisciente, ele não consegue ler a tua mente, mas ele consegue ouvir as palavras, ele consegue farejar você. Se você entregou os pontos, aí ele fala assim, então teu ponto fraco é esse, é uma questão de tempo para me te derrubar. E ele vai armar todas as armadilhas possíveis para quebrar a tua comunhão para com Deus. O que é comunhão para com Deus? Quando você não tem pecado, você se aproxima diante de Deus, teu peito está aberto. A igreja começa a louvar, você não tem vergonha de quem está do lado esquerdo, nem quem está do lado direito, nem quem está atrás, nem quem está na frente. Você fala, glória a Deus! Você expulsa demônio e você fala, o sangue de Jesus tem poder. Você vai no meio da rua, pega a sua Bíblia, não é uma pequenininha dessa aqui, uma grandona, mas você não anda com ela debaixo do braço, tem alguém olhando. Eu sou crente lavado pelo sangue de Jesus. No meio da rua, do nada você dá um glória, porque você não tem o que temer. Mas quando Satanás te faz refém, meu irmão, sabe qual é o primeiro sintoma? Quando quebra a comunhão, teu semblante já cai, já não tem alegria. Lembra de Davi quando ele pregou no Salmo 51? Ele fala assim,
torne a dar-me a alegria da minha salvação, não retire de mim o teu espírito, porque Davi chegava cantando, salmodiando, pulando, agora ele chegava triste. O pecado entristece você, o pecado tira a alegria, o pecado tira o vigor, o pecado tira a comunhão para com Deus. Nós temos que sair disso. Se você pecar, tem um advogado junto do Pai que intercede por nós. O acusador, o mentiroso, ele fica te condenando. Você precisa confessar o teu pecado. Aquele que peca, ele dá legalidade para a ação de demônios. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. 1 Pedro 5, 8. Você dá legalidade. Quando você dá legalidade, eu vou explicar o que é uma legalidade, para quem não sabe. Vamos imaginar que você tem uma conta no banco, você já se aposentou, e aí você está muito velho ou velha, que está tremendo nas mãos, nas pernas e tudo mais, e você quase não consegue sair de casa. Aí você vai procurar um cartório, e o cartório vai fazer uma procuração. A procuração vai ter o teu nome, e você dando os direitos legais a alguém. Eu escolho uma pessoa da família, fala assim: meu neto é uma pessoa de confiança. Eu chamo o neto, fala assim: neto, você vai ser o meu procurador. Aí o pessoal do tabelião vai fazer toda aquela procuração, eu vou assinar. Quando a pessoa chegar no banco, aí ela vai falar assim: mas essa conta não é sua, o cara do banco lá. Aí você saca um papel cheio de carimbo, dá na mão dele. Aí ele vai tirar uma cópia, vai arquivar aquilo. Você é um procurador, você tem direito de mexer na conta, tirar dinheiro, fazer o que você quiser. Sabe quem vai te reter? Ninguém. Aconteceu isso comigo. Fui trabalhar numa empresa e precisava fazer um monte de coisa em cartórios, precisava movimentar o banco. Eu falei: eu só vou trabalhar na empresa se você deixar o controle todinho comigo. Eu quero os cartão, quero isso, pedi tudo. Quero talão de cheque, quero tudo. E eu falei: meu nome não vai passar, vamos fazer uma procura. As pessoas fizeram a procuração, tinha vários sócios, assinaram tudo. Eu fiquei com a procuração. Eu chegava no cartório para levantar, aí a pessoa falava assim: mas quem é você? Aí eu sacava a procuração. Na hora, as portas se abriam. Eu fui no banco, comecei a movimentar a conta. Quem é você? Procuração. Eu podia movimentar o que eu queria em nome deles, sem eles colocar o pé lá. Quando eu saí de lá, eles caçaram a procuração, que eu já não tinha mais direito. Se eu chegasse em algum lugar, toda vez que você vai, que você não é o dono, a pessoa pergunta: cadê a procuração? Eu andava com uma pasta cheia de documento, já sacava da procuração, a pessoa via, ia lá, assina aqui, não sei o que, tirava uma cópia, podia fazer o que eu queria. A Bíblia está falando que Satanás, quando você peca, ele tem legalidade, e você dá legalidade para demônios agir na tua vida. Toda vez que você peca, é como se você estivesse assinando, e ele vai chegar diante dos anjos de Deus, que vem para te proteger. O Salmo 91, na hora que você pecar, ele faz assim, ó, tá, isso aqui breca anjo. O que breca um anjo? Pecado. Se tiver pecado, tiver manchado, Satanás fala aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é do Paulo, ó. Eu posso agir e saracutear na vida dele o tempo que eu quiser, porque ele nem pediu perdão, ele pecou, ele passou a legalidade. Se você quer quebrar essa legalidade hoje, peça perdão para Deus, porque você não pedir perdão, ele vai usar na tua vida. Você está entendendo? Porque antigamente Satanás pegava um crente e levava para o lado de fora, matava. Hoje ele mata você sentado no banco, ele engessa você no banco, ele acorrenta você no banco. Estou indo na igreja, mas não sente nada, não tem glória a Deus, não tem aleluia, não é batizado com o Espírito Santo. Do lado de fora não acontece nada. Ele fala: vou deixar morrer sentado lá dentro, deixa ele ficar na igreja. A mente dele já é minha, o corpo dele já é meu, a mão dele já é minha, o braço dele é meu, os olhos dele é meu. Ele só está indo na igreja porque ele tem medo de ir para o inferno, mas do lado de fora ele é todo meu. Eu tenho uma procuração, mas tem uma procuração que é maior. O sangue poderoso de Jesus te purifica de todo o pecado. Só que você tem que entender, é só você falar: o sangue de Jesus está liberado? Durante muitos anos eu acreditei nessa papagaiada, e não é assim. O sangue de Jesus, vou dar um exemplo para você aqui, dos mais extremos. Vamos imaginar que a Bíblia fala que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que nem o mal chega à tua tenda, praga alguma chega à tua casa, mas você está tranquilo. Aí você recebe uma ligação que alguém da tua família, uma pessoa muito próxima, acabou de ser estrupada. Isso aí contribui para o bem de quem? A pessoa é crente, é batizada, isso contribui para o bem dela? De que forma que isso contribuiu? De forma alguma. Se não contribuiu, então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o meu bem.
daqueles que são chamados. Só que aí tem uma vírgula. Se você der brecha, quem entra na brecha? Fala aí, irmão, o diabo entra em brecha. Sabe os advogados que estavam hoje lá, lutando lá, falando do ex-presidente, blá 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 blá, eles estão procurando brecha onde? Sabe por que o ex-presidente não está preso até hoje? Porque a lei está cheia de... Se não tivesse cheio de brecha, está muita gente na cadeia. Não é só o Zé Disseu e o... Como que é o nome do outro lá? Genuíno ladrão. Não, genuíno. Entendeu? Não é só esses não, tinha uma cambada. Sabe por que não foram presos? Porque tem brecha na lei. Sabe quem acha as brechas da lei espiritual? Satanás. Ele tem sapatinho do quê? Algodão. Ninguém está olhando, ninguém está vendo. Agora eu vou tentar esse crente, vamos ver. Ele vai fazer com você o que você não imagina. Não vai fazer com você o que você não imagina. Jovem, presta atenção nas coisas que acontecem do teu lado. Nem tudo é normal. Não fica pensando que tu é o campeão, não. Eu sou o herói. O dia que eu fazer a reunião de homens aqui, vou falar uma experiência forte que aconteceu comigo 2 vezes. Forte, hein? Se você não tiver convicção de quem é Deus na tua vida, você cede. Forte. E Satanás, ele sabia. Sabe o que Satanás sabe? O que vai acontecer com você um pouco mais à frente. Porque uma vez eu e o Bispo Carlos entramos numa sala, para uma reunião, já contei isso. E a pessoa olhou assim, e nós ficamos sentados um monte de tempo na sala. Precisamos fechar esse contrato para vender um comercial para uma rádio. Esperando, e a pessoa demorando. Daqui a pouco a pessoa veio e a gente começou a falar na rádio. Ele cortou o assunto e falou assim: mas tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Vocês são diferentes, tem um brilho de vocês muito forte. Aí eu falei assim: o camarada é macumbeiro. E o Bispo Carlos na hora ali: esse camarada é treva. E ele falou que tem uma luz muito forte. Nós éramos jovens, nem casados éramos. Ele falou: tem uma luz muito forte em vocês. Não tinha nada a ver com o assunto. Sabe o que isso quer dizer? Depois, lá na frente, eu fui interpretar. Na hora lá eu dei risada, saí de lá, dei risada com o bispo. O cara é macumbeiro, ficamos falando tal. Hoje eu entendo. Na tua vida tem o brilho de Cristo. Satanás, ele enxerga. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai armar arapuca e cilada para você cair. Se você não vigiar, você cai, se lambuza. Porque lá na frente ele quer derrubar você. Meu irmão, imagina quem seria Davi se ele não tivesse caído. Satanás sabia quem era Davi, a potência que ele ia ser. Ele falou: eu tenho que derrubar esse cara, eu tenho que colocar laço. Ele sabe quem é você. Por isso que ele vai tentar achar uma brecha. Nem todas as coisas contribuem para o bem. E tem coisas, sabe por que não contribui? Porque você está longe da graça de quem? Você sabe quando você está longe da graça. Não é só pouca roupa de crente. Cara de crente, estou lá na igreja dando glória a Deus, mas você sabe que você está uma treva pura. Tem hora que você faz uma pergunta assim, ó: se Jesus voltasse agora, você estaria preparado para subir? Um monte de gente fica quieto. Ele não tem nem certeza da salvação. E eu vou falar uma coisa para você que é difícil de dizer. Jesus não vai avisar o dia que ele vai voltar. Ele fala que você tem que estar preparado todos os dias. Você que fica brincando de tô crente, tô frio, tô crente, tô frio, pé da igreja, pé no mundo, você pode ficar no arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Olha o que fala a palavra de Deus: toda infidelidade é um pecado e ela trai maldição. Infidelidade é pecado e ela trai. O que é atrair? Já parou para pensar nessa frase? Atrair. Sabe o que é atrair? É isca. É o marketing. A isca você pode cair nela. As lojas gostam de fazer muito isso. A partir de. Só que você chega lá que nunca existiu. Olha, aquele lá é não sei o que, a pessoa já vai te apresentar o outro. Não tem nada a ver. É um marketing. Satanás é perito em fazer uma atração. Parece que é bonito, parece que é legal, parece que é fácil, parece que é maravilhoso. Só que depois que você afunda, todo mundo sai. Não fica ninguém. Vou fazer uma reflexão com você. Lembra? É forte essa reflexão. O político morreu. Foi direto para o céu. Chegando no céu, o anjo que o recebeu falou assim: aqui, antes de você ficar, tem um teste. Tem um teste. É um dia no céu e um dia no inferno. Você vai escolher qual dos dois você quer. Aí no céu, aquele dia foi tocando violino, harpa, só coisa suave, tudo parado. Ele olhou e falou assim: ai,
coisa parada, gostoso, mas não acontece nada. Aí ele estava escutando um barulhão no inferno. Aí ele falou assim: nossa, ali embaixo está mó festão. Aí ele falou assim: não vi a hora de acordar no outro dia. Agora é o dia de ficar o dia inteiro no inferno. O político desceu para o inferno. Chegou lá, ele viu um monte de gente que ele conhecia, outros políticos e tudo, e o som. Ele, nossa, que agitado! Meu pai, que maravilha! Aí pegou, já deram uma coisa gelada para ele tomar, ele já tomou, todo feliz. O som batendo. O político voltou para encontrar com Deus. Falou: qual que você escolhe? Ele falou: escolho o inferno. Lá tinha mulheres, tinha tanta coisa. Aqui é muito parado, é bacana, Deus, mas eu escolho o inferno. Quando ele chegou no inferno de volta, quando ele escolheu, já veio o cão com um garfo espetando nele e o fogo comendo solto. Aí perguntaram para ele: o que foi aquilo ontem? Ele falou: era campanha eleitoral. Acabou a campanha eleitoral. Tem gente que está na igreja só fazendo campanha eleitoral. Ele não quer servir a Deus de verdade, não quer fazer nada de verdade. Você vai ter um frustramento depois. Porque na hora séria de você encarar a realidade, sabe quem vai? Você e você. Não vai ter ninguém do teu lado. Não tem multidão. Pessoas falando na tua orelha. Sabe esse pessoal que fica falando na orelha? Meu irmão, expulsa esse demônio. Ele está sugestionando você para coisa errada. Não faz isso, não vai ali. Está falando, faz aquilo, faz não sei o quê. Sai do teu ouvido. Fala: eu tenho uma decisão para com Deus. Teu coração tem que ser verdadeiro diante de Deus. Não sirva a Deus por causa de barganha, não. Fazendo trocas com Deus, sugestionado pelo diabo. Vem na igreja, não sei quantas sextas-feiras você vai fazer, você vai vir, mas tem pessoas que vêm só por causa da campanha. Terminou a campanha, não vem mais. Será que Deus é isso? Só uma campanha? É 7 sexta-feira, ou 7 quarta-feira que seja, ou 7 domingo pela manhã? É muito mais. Satanás sabe do que está aguardando você. Eu dou o exemplo dos apóstolos, os homens que morreram. Pedro, você lembra como foi a morte de Pedro? O mártir de Pedro? Pedro morreu crucificado. Só que Pedro falou assim: eu não quero ficar igual ao meu Cristo, que queriam deixar ele assim, crucificado. Crucificaram Pedro e colocaram ele de cabeça para baixo. Foi cuspido, chicoteado, apedrejado, mas Pedro estava lá sorrindo na cruz. Eu achei estranho aquele negócio. Ele estava conversando. Estevão está lá sendo apedrejado. Os camaradas começam a lançar pedra. Estevão começa a olhar para o céu e fala: eis que eu vejo os céus abertos. E o pessoal tacando tijolo. Você imagina uma tijolada pegar na tua orelha, uma tijolada pegar no teu olho, e ele fala assim: o Senhor está lá de braços abertos, está me chamando. Estevão estava vendo isso. Sabe o que isso significa para você que está hoje, no ano de 2016? O que podem fazer com o teu corpo não há de significar nada perto do que vai ser manifesto naquele dia. O teu corpo não é nada. Ele falou: meu corpo está sendo mutilado, mas o teu espírito está livre. Você é livre para adorar a Deus. Nós ficamos preocupados com cada coisinha. É o espiritual que mais tem que te preocupar. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 18, que nós não devemos ficar aprisionados, presos com as coisas que estão acontecendo. Não é por causa de nós, mas por causa do que nos sujeitou. Mas ele fala assim: não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque teu espírito vai receber um novo galardão, uma nova casa. Você vai entrar numa dimensão totalmente diferente. O pecado sujeitou você, tua carne sofre. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Por que nós vivemos o pecado da maldição? Porque a carne está sendo mais forte. A carne está nos vencendo, o pecado está nos vencendo. Existem muitos líderes de igreja hoje que aparentemente parece que estão dando bons frutos, e às vezes a gente fica enojado. Os dirigentes de igreja, eu não dou nem liberdade de falar sobre isso,